E aí, pessoal, tudo bem? Hoje estamos começando mais uma das nossas lives de sábado. Seja bem-vindo, meu nome é Rafael Melo e, como sempre, a ideia é mostrar para vocês maneiras práticas e fáceis de você fazer um café mais gostoso aí na sua casa. E hoje nós vamos aprender como fazer um café bacana usando o nosso Melitão, nosso querido coador Melita, que é algo que está na maioria das casas aí dos brasileiros, carinha querido e amado por muitos, e a gente vai aprender hoje algumas dicas muito importantes para a gente conseguir fazer um café mais saboroso e com menos amargor nesse método de preparo aqui, tá? Porque o que acontece é que muita gente acaba, por não saber de um detalhe ou outro aí, fazendo algumas coisinhas que levam esse seu café a ficar mais amargo do que ele deveria. Então, hoje a gente vai aprender aí como a gente consegue fazer um café mais saboroso usando o nosso coador Melita. Vamos começar já com o nosso preparo. Eu já aqueci água aqui no aquecedor, na chaleira elétrica, mas vamos usar uma leiteira aí, porque realmente não tem muito segredo nesse método, né? Então dá para a gente tranquilamente usar a leiteira para a gente fazer esse preparo. Aí eu tenho aqui o meu recipiente. A gente pega o nosso filtro de papel. Uma dica que eu aprendi com o Gabriel da Unique Cafés é que eu realmente não sabia que na hora de dobrar aqui, funciona melhor se você dobrar uma dessas abas aqui para um lado, uma dessas costuras, e outra costura para o lado contrário. Diz que ajuda um pouco a não ficar tão... Na hora que joga a água, ele se abre para ele não entortar tanto aqui no nosso coador. Beleza? Então, se vocês lembram aqui das dicas do canal, uma coisa importante é a gente jogar uma água primeiro para a gente tirar gosto de papel aqui do nosso filtro, pré-aquecer o nosso recipiente e o nosso coador e também tirar, algum resíduo de papel que possa ter aqui ainda no nosso filtro de papel, tá? Então a gente pode jogar uma água quente, a minha água está quente aqui já, só para dar essa pré-aquecida, dar essa lavada no nosso filtro de papel. Beleza? Não sei se eu tenho o suficiente aqui. A ideia hoje aqui é fazer meio litro de café. E aí a gente já entra no primeiro ponto. Qual seria a proporção ideal de café e água para a gente preparar o nosso café no filtro Melita? Então, uma recomendação comum que se tem é usar na ordem de 60 gramas de café por litro de água. Isso dá aí uns... eu vou fazer meio litro, então 60 dividido por meio litro, metade de 1 litro, metade de 60. Vou usar 30 gramas de café para preparar esse meu café aqui. Beleza? Um detalhe muito importante, tá? Isso aqui, desse tamanho, que é o tamanho 102, ele é feito para no máximo preparar 600 até 700 ml de água de café nele, tá? Se você for para muito além disso, o que começa a acontecer é que ele demora muito tempo para escorrer, e quem já viu os outros vídeos do canal, eu sempre comento que com isso você vai ter muito amargor, porque ele está demorando muito, ele fica extraindo por tempo demais, tá? Então cuidado com isso, não vamos deixar tempo demais. Então por isso que eu vou fazer meio litro, que é tranquilo de fazer nesse tamanho de filtro. Quiser fazer quantidades maiores, compra o maior lá, que é o tamanho 100. Aquele ali já dá para fazer uma quantidade maior. Deixa eu botar minha água aqui para ferver. Água é para ferver? Não é para ferver? Você deve deixar a água ferver, só que tu não pode jogar ela fervendo em cima do pó do café. Então o que eu vou fazer aqui? Vou deixar minha água ferver, eu vou contar 30 segundos e daí eu vou jogar a água em cima do meu pó. Tá? Então deixa eu tirar aqui essa primeira água que foi só para pré-aquecer aqui. Vamos botar o nosso café. Eu uso aqui para isso, como sempre, vou usar uma balança para ter mais precisão, mas eu vou tentar medir com vocês aqui em colheres, para a gente ter uma ideia aproximada de quantas colheres de sopa dá aqui para fazer meio litro de café. E, como eu sempre falo para vocês, café em grão, que aí a gente tem maior diferença no resultado do nosso café, fica muito mais saboroso quando a gente usa o café em grão. Ele preserva o sabor e ele também vai me permitir, nesse caso aqui,
regular a minha moagem, deixar ele moído não tão fino quanto aquele de mercado, porque aquele café muito fino do mercado, ele dificulta para a gente acertar o tempo, para conseguir fazer no tempo certo esse meu café. Por quê? Quando ele está muito fino, demora muito para passar água. Então aquele café do mercado, ele é bem fininho. Então se eu tento fazer uma quantidade grande de café, ele vai demorar tanto tempo para escorrer toda aquela água que ele vai ficar muito amargo, tá? Então, muito bacana de a gente comprar café em grão, além de ele ser muito mais saboroso, é que eu consigo regular a minha moagem, vou deixar ela um pouco mais grossa para compensar essa questão. Tá? E aí a minha água está fervendo aqui, a gente já tem isso. Vamos ver. Esperar só terminar de moer aqui. Beleza, então agora terminou de moer o nosso café. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou tentar medir com vocês em colheradas. Até onde eu me lembro, a última vez que eu pesei, cada colher ficava em torno de uns 7 gramas de café. Então, teria 4 colheres para eu chegar a fazer meio litro de café. Vamos ver se é mais ou menos isso. Tentar não deixá-la muito gigante, né? Mas 1, 2, 3. Em torno de 4 colheres de sopa é o que daria aí para a gente fazer, então, meio litro de café. 4 colheres de sopa. Se você tiver a balança, que é o ideal, aí você vai fazer, você vai pesar 30 gramas de café, tá? Então agora, eu tenho minha água fervendo aqui, eu vou começar a contar 30 segundos, desliguei o fogo, e aí aqui já está o meu café. A hora que eu for jogar a água, também é legal eu ter a balança. Por quê? Porque agora eu vou saber que eu quero jogar meio litro de água, eu vou conseguir medir exatamente esse meio litro de água. Se eu não tiver isso, o que eu vou ter que fazer? Antes de esquentar a água, eu vou ter que pegar um copo medidor, de repente, e colocar aqui a quantidade exata de água que eu vou usar, tá? Então tá dando aí 1 minuto. Opa! Então eu vou pegar aqui a minha água, que acabou de terminar de ferver. Vou começar o meu tempo aqui, que essa é outra dica que eu passo sempre no canal. Você deixar um tempo contadinho aqui, né? A sua extração. A gente dá uma mexidinha, sempre bom dar uma mexidinha, tá? Pelo menos uma vez na hora que acabou de jogar água, para garantir que não fique nenhum ponto seco de café aqui no meio, nenhuma bolota de café seco, porque essa bolota de café ela não está participando da festa aqui, ela não está dando sabor, então a gente não vai ter um café tão saboroso no final, tá? Aí eu conto 30 segundos depois que eu joguei minha água e aí eu começo a jogar a água para valer. A gente faz essa primeira etapa de pré-infusão que a gente chama, que é jogar uns golinhos de café, isso ajuda o café a liberar mais o sabor dele também. Então, pronto. Agora tá para valer aí, né, escorrendo. A gente pode usar, em vez de uma leiteira, a própria chaleira elétrica também, né? Tranquila, ela tem um bico normal. E se vocês já viram em alguns lugares, existe também essa chaleira aqui, que o diferencial dela é que ela tem esse bico todo diferentão, né? Mais fininho, mais, né? Todo chiquetoso. Qual que é a diferença dessa chaleira? Ela permite eu vir aqui, quando eu for jogar água, eu mirar bem certinho onde eu quero jogar a água. Essa é a grande diferença dessa chaleira comparado a uma chaleira elétrica normal, alguma coisa assim. É importante, faz diferença esse tipo de chaleira aqui para nós. O que eu vou dizer? Ela é muito bacana, mas no caso do coador Melita, não faz muita diferença não, tá, pessoal? Por quê? Porque o coador Melita ele tem um furinho pequenininho e aí quando você vai jogando a água e o pó, eles ficam ali, eles tipo assim vão caindo para o fundo do coador ali. Tu tem um buraquinho pequenininho onde a água vai passando, então
a água ela demora até que ela escorre toda e cai por aquele furinho. Parece que eu estou falando coisa mais óbvia do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque existe esse outro cara aqui que é o coador V60. E o coador V60 ele tem um buraco muito maior. E aí ele não tem essa característica de assentar a água no fundo. Aqui, meu querido, se tu não jogar a água bem certinho, a água vai correr rápido, vai passar rápido por aqui, não vai retirar o sabor do café e no final vai ter um café fraco, sem graça, que não extraiu direito, tá? Então, para o nosso coador Melita, não precisa se preocupar tanto com essa questão de tem uma chaleira com um bico de ganso, que a gente chama isso aqui. Isso aqui não é tão necessário, tá? Mas se você fosse querer fazer um café usando, por exemplo, o filtro, o coador V60, aí sim já passa a ser mais interessante você ter, de repente, uma chaleira dessa que te permite controlar como você joga a água sobre o seu pó. Beleza? Tá? Então, só para dar uma ideia geral aí. Agora, como eu estava falando, é importante a gente controlar o tempo aqui que o nosso café está extraindo. O tempo de extração, o tempo que a minha água entra em contato com o pó do café até o momento em que para de pingar aqui ou até o momento que eu tiro daqui de cima porque eu não quero mais que pingue aqui no meu recipiente. E como eu falo sempre nos vídeos, esse tempo para um café filtrado, o ideal é entre 3 e 4 minutos, tá? Entre 3 e 4 minutos se descobriu que a gente tem a extração dos melhores sabores do nosso café, tá? Dá mais uma mexidinha aqui. Então, eu explico sempre isso nos nossos vídeos, que se você estiver preparando uma quantidade X de café e tu viu que está demorando muito para escorrer, vai lá, moe o café mais grosso, aí ele vai escorrer um pouco mais rápido. Ele está escorrendo muito rápido, vai lá, moe mais fino, ele vai escorrer mais devagar. E com isso você consegue chegar nesse tempo de ouro aí entre 3 e 4 minutos, tá? Então, eu aqui nesse meu caso, eu vou te dizer que eu não acertei 100% não, tá? Porque agora já está em 4 minutos e meio e ele ainda está aqui no nível, assim, está um pouco pela metade, assim. No fundo tem bastante pó, então eu imagino que tenha, sei lá, 50 ml aqui de água. Só que assim, como eu expliquei, o café ele fica bom entre 3 e 4 minutos. O que acontece depois desse tempo? Começa a ficar muito amargo. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou esperar dar 5 minutos. Alguns pinguinhos aqui mais amargos, tudo bem. Mas ok, agora deu 5 minutos aqui, ele ainda está escorrendo um pouquinho aqui, né? Só que se eu deixasse ele escorrendo aqui em cima, ele ia escorrer pingos de amargor puro. Ele não ia mais agregar tanto sabor, ele ia só agregar amargor para a minha bebida. Então o que eu faço? Esse finalzinho aqui eu não vou aproveitar, eu vou realmente descartar, né? Então eu vou deixar aqui escorrendo. Na real, acho que depois eu vou deixar escorrendo ele, depois eu tomo uns golinhos também. Mas o que me importa é que aqui, ó, eu tenho só o líquido precioso. Aqui eu só deixei o melhor do melhor. Tirei antes de ele ficar amargo demais. Então aqui só tem a parte boa. Dica: sempre dá uma mexida antes de você servir. Por quê? Começa escorrendo. O primeiro líquido que escorre está muito forte. No finalzinho, o restinho ali do café, está mais lavado já o teu pó do café, não vai ter tanto sabor. Então, bem por baixo vai estar um pouco mais forte, bem por cima um pouco mais fraco. Dá uma boa mexida que aí ele mistura e homogeneiza a tua bebida toda. Beleza? Antes de servir, dá uma mexidinha. E aí, só a gente servir aqui e ser feliz, né? Ficou muito bom, hein? Na medida certa, não muito amargo, bem saboroso. E é isso aí, pessoal. Então, ficamos aí com mais uma das nossas lives. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos e dá um curtir aí se esse vídeo te ajudou. Beleza? Valeu, abraço!